Eu gostaria de apresentar o Dr. Marlon Alberto Weischert, Procurador Regional da República, que nos falará sobre os desafios para a afirmação de uma polícia democrática. Obrigada. Bom dia. Queria cumprimentar a mesa, a pessoa da doutora Viviane, os colegas de trabalho hoje. O meu tema mais específico, e cumprimentar a todos, bom dia a todos, bom dia. Eu sei que é cedo ainda, está todo mundo um pouco precisando pegar no ritmo depois da noitada de ontem, afinal, quinta-feira é dia da gente começar o final de semana, pelo menos eu posso falar pela minha parte. Mas eu vou propor a primeira reflexão nossa na linha de uma compreensão de alguns legados que nós temos da história brasileira e do regime autoritário, ditatorial, de 64 a 85, como um fator que dificulta a reforma no processo, como um fator que dificulta reformas institucionais no aparato de polícia e de segurança pública, para tentar concluir com algumas sugestões, especialmente de conteúdo e de processo, para como superar essas barreiras. E aqui eu tenho que começar com uma pequena abordagem do ponto de vista sociológico e político sobre o processo transicional. Né? Quando um Estado ele sai de um regime autoritário ou mesmo de pós-conflito, mas aqui eu vou entrar mais especificamente no tema dos regimes autoritários, ele costuma passar por 3 etapas de transição para a democracia. Há um primeiro momento, que é a instalação de um governo democrático, onde se retira aquele governo autoritário, aquele regime autoritário. Então, você não tem ainda um novo, vamos dizer, contexto democrático, mas você implementa um governo minimamente democrático para romper aquela primeira barreira. É a partir do funcionamento desse governo que você vai, pouco a pouco, constituir um regime de democracia política. E aí, como regime de democracia política, nós entendemos aqueles processos onde há eleições sucessivas, eleições que são baseadas num regime de livre concorrência, onde os grupos opositores eles têm condições de jogar um jogo relativamente em igualdade de condições, e onde o processo eleitoral ele é respeitado, ou seja, onde há uma regra de ouro do jogo. Vencedores e perdedores aceitam o resultado do processo eleitoral. Né? Então, aí se considera que você já tem um regime democrático funcionando. Mas não é, do nosso ponto de vista, existe parte da doutrina que considera que aqui você já tem um Estado democrático de direito, mas eu sou adepto de uma visão um pouco mais abrangente do conceito de democracia. Só vai ter a consolidação de um Estado democrático de direito quando, além de um processo político, de uma democracia política, você tem uma democracia social e uma democracia econômica. No caso brasileiro, nós temos, eu até pensava, cerca de um ano atrás, quando eu estava numa fase adiantada da minha investigação, da minha pesquisa, que nós teríamos superado a primeira etapa, que era a fase da consolidação de um regime democrático. Eu confesso que hoje eu tenho sérias dúvidas. Nós estamos, pelo menos, num regime democrático em crise, nós estamos no meio desse turbilhão dessa crise, e sempre estivemos muito longe de alcançar uma democracia social e uma democracia econômica. E aqui no campo da democracia, que boa parte da doutrina cita como uma democracia incompleta, uma democracia disfuncional, surge um grande fator, que é o fator da segurança pública. Porque no quadro onde você tem altíssimos índices de violência e você tem violência estatal em grande quantidade, há uma restrição, há uma constrição do exercício de direitos básicos, direitos civis. A própria liberdade de ir e vir, né, a própria inviolabilidade do domicílio, no caso especialmente das periferias, que sofrem, por exemplo, com mandados de busca e apreensão coletivos, ou a entrada das forças do Estado, mesmo sem mandado, você não tem nem o primeiro nível de direitos fundamentais, que são, né, da primeira dimensão, que seriam os direitos civis respeitados. Então, nós temos o que se pode dizer uma democracia violenta.
né? No mínimo, uma democracia violenta e democracia aqui também entre aspas. E quais são as causas de nós termos uma democracia violenta? Eu entendo que são 4 fatores, todos eles interrelacionados, que vão contribuindo, ou que vão fazendo com que nós perpetuemos uma situação de violência no país, de uma violência que eu diria que é endêmica atualmente. Nós temos um fator relacionado com a estrutura social, temos um fator relacionado com a história política, outro, e aqui mais de perto para o tema da minha investigação, do modelo de ditadura e do tipo de transição. Porque esse é um desafio que eu me propus há aproximadamente 1 ano e meio começar a investigar, que era responder esse chavão, esse lema que é repetido, né, que a violência da polícia, a violência do Estado é uma sequela, é um legado da ditadura militar. Então, eu quis dar uma pequena luz para a gente poder compreender se isso é verdade ou não, ou em que parte. Pois bem, vamos começar pela estrutura social. Essa foto que eu coloco aí para vocês, vocês devem talvez lembrar, recentemente aqui na Lagoa, né, houve o homicídio por esfaqueamento de um ciclista. E logo depois houve então uma manifestação, essa foto da manifestação, eu acho que peguei do jornal O Globo, onde eu ainda consigo me impressionar com os cartazes que esses protestos estavam levando. Eu destaquei aqui dois desses cartazes, né, que uma senhora bota aqui: de menor para ser preso, grande para matar, e a outra senhora tem um cartaz: direitos humanos, só bandido tem. Isso 2015 ou 2014, acho que esse homicídio foi 2015, acho que primeiro semestre de 2015, é uma manifestação na Zona Sul do Rio de Janeiro. O que acontece com a estrutura social brasileira, né? Isso não é o Marlon que está falando, farto estudo nas ciências sociais sobre esse tema, de que nós temos uma sociedade extremamente estratificada. Isso vem desde o Brasil colônia, não é uma criação moderna, né? Sempre uma classe privilegiada e uma classe oprimida, uma classe de trabalhadores que poderiam ser indígenas, poderiam ser escravos, e isso vai progredindo e vai se mantendo no correr do tempo, que se caracteriza com dois aspectos principais: uma hierarquização social e uma violência entre classes dentro da sociedade brasileira. Isso vem da escravidão, isso segue com os trabalhadores, e isso continua hoje, né? Inclusive, a gente percebe esse acirramento dentro do atual clima político. Existe uma falsa ideia de cordialidade. Nós temos uma cordialidade que é uma cordialidade conveniente, por um lado, né, para amenizar o aspecto de opressão, e nós temos uma cordialidade mais profunda entre iguais. Entre iguais na sociedade, nós fazemos tudo por quem é aquele com quem eu me identifico. Mas em relação ao outro, né, aquele que está numa outra posição, a nossa sociedade se caracteriza por ser intolerante, né, por ser severa. Com o diferente, eu peço a mão dura da lei. Eu lembro aquela frase que é atribuída a Vargas, né, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Essa é uma característica da sociedade brasileira. Ou seja, aquele que eu me identifico, eu sou extremamente leniente. E isso, eu vou dizer, vale no sistema de justiça perfeitamente. Você pega o mesmo juiz, o mesmo promotor, o mesmo procurador, numa audiência onde vamos dizer, um pequeno traficante de drogas, uma pessoa pobre, há uma severidade, até no modo como você escuta a testemunha, como você interroga o réu. Aí você vai para uma audiência de colarinho branco, de um crime muito, muito mais grave, o juiz oferece café. O senhor quer um café? O senhor quer um copo d'água? Tudo bem, como vai o senhor e tal? Porque ele tem uma espécie de constrangimento com aquele que ele considera igual. Isso vale para todos nós. Há uma distorção profunda do papel do Estado. A classe, a elite, né, aquela classe privilegiada na qual eu acho que boa parte de nós nos encontramos, tem uma visão distorcida do papel do Estado. Né? O Estado serviria para atender os seus interesses, inclusive, se for necessário, com a opressão às demais classes. E um último aspecto que eu queria chamar a atenção é que há uma rejeição do empoderamento dos trabalhadores. Né? Se o trabalhador pretende se organizar, pretende lutar por algum direito, isso é visto como uma espécie de rebeldia. É muito curioso, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do primeiro-ministro da Suécia. O tema da palestra era:
por que a democracia escandinava do bem-estar social funciona. Ele deu lá, basicamente, 4 elementos, mas um me chamou a atenção. Ele disse, o fator essencial para que uma democracia funcione é que os trabalhadores sejam empoderados para poder disputar com o empresariado. Porque senão o que acontece? Esse é o único caminho de eu retirar o Estado como sendo mediador, né? Então, há uma preocupação enorme deles lá de que os sindicatos sejam fortes, de que os trabalhadores sejam sindicalizados, porque é o caminho para deixar de que o Estado tenha que ser o tutor de um dos lados, para que haja um equilíbrio na balança. Se a gente traz isso para o Brasil, você vê que a reação tradicional do empresariado brasileiro é de rejeitar o empoderamento, de rejeitar a sindicalização, como se isso colocasse em risco o seu sistema de controle. As classes altas e média, elas não têm a sensação de que os pobres são iguais, de que são pessoas titulares dos mesmos direitos. Um pequeno teste, né, um teste básico. Você vai procurar um apartamento para comprar. E aí, tem quarto de empregada. Puxa, que legal. E você vai ver o quarto de empregada nem janela tem. É um pequeno depósito onde a pessoa praticamente tem que dormir de pé. Ou seja, nem o direito constitucional à janela. Você num apartamento, como o meu apartamento onde eu moro, um apartamento lá de 160 metros quadrados, tem 4 quartos, 2 suítes, mas quando você vai na dependência de empregada, não tem janela, é um depósito que foi pensado para colocar, ou seja, uma pequena senzala, porque não há nem a preocupação de perceber de que há uma igualdade, de que ela poderia ter direito, pelo menos, né, se ela dorme no trabalho, a uma janela. Isso me faz lembrar aquele filme A Que Hora Ela Volta. Ele é bem sintomático nesse sentido. Há um quarto de hóspede sempre vazio, mas a empregada tem que dormir lá no subsolo, num lugar meio inóspito, né? Por outro lado, esse sistema funciona porque as próprias classes pobres, e aqui eu me baseio um pouco em Paulo Freire, elas estão naquela ideia de uma captura, porque ela também é vendido para ela que o bom é que ela pudesse ser o opressor. E com isso justifica, né, há uma admiração por esse poder e por essa riqueza. Muito agravado por uma sociedade de consumo, onde hoje, e isso está, para mim, é uma das raízes do problema da violência, da captação do jovem e do adolescente, especialmente na lógica do tráfico de drogas, que é, para você ser alguém, você tem que ser consumir. Não é mais penso, logo existo, né? É consumo, logo existo. Esse é o valor que a sociedade colocou e que faz com que, para aquele jovem que não tem nenhuma perspectiva de ascensão social, porque as nossas classes são estratificadas, o nosso sistema de educação não vai permitir que ele progrida, são raríssimas exceções, né, que confirmam a regra, acaba buscando a solução fácil de poder consumir, né, um tênis, uma bicicleta, um telefone celular, ainda que seja por um número limitado de anos, que ele saiba que o final é a morte. Mas, pelo menos, durante algum tempo, ele vai achar que foi alguém. Por outro lado, a nossa história política, ela está permeada de golpes militares, de coronelismo, ou seja, é uma história de autoritarismo. O Estado brasileiro, ele é historicamente autoritário, porque ele foi concebido assim, e a sociedade é autoritária. Num país que tem cerca de 500 anos, nós temos menos de 50 anos de períodos democráticos. Eu considero aqui 45 a 64 e pós-88, e queremos imaginar que ainda estamos vivendo uma democracia, né? Isso dá menos de 50 anos. É evidente que esse legado, é evidente que toda e qualquer instituição pública está contaminada por essa história de autoritarismo. Na polícia, o Ministério Público, o Judiciário, né, o próprio Legislativo e a própria sociedade, ela está, né, com a boca torta de uso do cachimbo. Há uma naturalização do autoritarismo. Se pensa que o autoritarismo é a regra. Chegamos, então, aqui, temos, eu diria, esses 2 fatores históricos, remotos, e que são não só remotos, mas que começam remotamente, estão presentes, e temos agora o aspecto mais recente que eu queria analisar, que é o da ditadura e o da nossa transição. A ditadura militar brasileira, ela teve 4 características que em conjunto, a distinguem de qualquer outra ditadura aqui da América do Sul. Primeiro, ela foi extremamente longeva. Foi a segunda mais longa ditadura da América do Sul, com 21 anos. Né? Os casos de Argentina, de Chile, Uruguai, todos os outros tiveram ditaduras bem mais curtas. Segundo, ela foi institucionalizada normativamente.
Ou seja, os militares brasileiros tiveram a preocupação de sempre de legislar o autoritarismo, diferentemente de Argentina, diferentemente de Chile, que dentro de uma ideia de regime de exceção, você não havia preocupação de produzir 2 constituições, 14 atos institucionais, 40 atos complementares. Não, o que valia ali era a ordem do ditador. Mas no Brasil não. Houve uma farta produção normativa. O sistema jurídico ele foi invadido de normas que refletem esse projeto autoritário. E nós vamos ver que no campo da segurança pública, sobretudo, essas normas não foram retiradas do sistema. Vou dar apenas um exemplo para antecipar. O Decreto-Lei 667, que regula as polícias militares, se você pegar lá o seu fundamento de validade, é o ato institucional número 5. Né? Tendo em vista o ato institucional número 5, eu normatizo as polícias militares. E é o ato normativo que continua a ser aplicado em plena democracia. Além disso, há uma aparente normalidade funcional. A ditadura brasileira usou o legislativo e o judiciário o tempo todo. Aliás, a repressão foi feita judicialmente. Ministério Público Militar e Justiça Militar. Diferentemente, por exemplo, de Argentina e Chile, onde era feita à margem do sistema judicial. Né? O legislativo brasileiro fechou por pequenos períodos. O que houve foi uma depuração, entre aspas, dos seus membros do sistema partidário para que a ditadura pudesse ter pleno controle sobre o Congresso. Mas para a sociedade, isso trouxe um ar de normalidade institucional, como se não fosse um regime de exceção, até porque se dizia, né, que estava ali, era uma intervenção, uma revolução pró-democrática. Então, isso gera uma confusão na percepção social sobre o que é autoritarismo e o que é exceção. Como hoje, eu digo que a gente vive um regime de exceção permanente na periferia, quando a gente tem esse tipo de desrespeito a todos os direitos, sejam civis, ou até em alguns casos aqui, direitos políticos, como em áreas algumas dominadas pela milícia no Rio de Janeiro, sem falar nos direitos econômicos e sociais. E, finalmente, foi uma ditadura impessoal. Nós não temos um ditador para chamar de seu, né? Que é muito bom para odiar ou para amar, e para você fazer essa ideia de dicotomia. No Brasil, não. Como houve uma sucessão de generais, você perde essa ideia de impessoalidade. Consequência, você não tem essa ideia de excepcionalidade, essas normas jurídicas, elas ficam perenizadas dentro do sistema, se elas não são expressamente extirpadas. Há uma falsa percepção do conceito de democracia e se entende que o padrão estatal é o padrão autoritário. A transição não ajudou em nada nesse aspecto. A nossa transição foi controlada, pactuada e longa. Nós sabemos que os militares controlaram a transição o tempo todo. Ela começa em 79, no meu ponto de vista, com a lei de anistia, vai terminar em 88 com a Constituição, mas mesmo pós 88 com a Constituição, a força, o espaço dos militares era enorme. Basta lembrar que nós tínhamos 3 ministérios, o Ministério, né, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que só depois, nos anos 90, que foi se consolidar no Ministério da Defesa com o Comando Civil, que talvez seja realmente o final da transição, né? Pactuada, ou seja, as mesmas elites que deram o golpe, quando cansaram por razões econômicas e sociais e por uma necessidade de alguma liberdade do modelo ditatorial, foram os patrocinadores, vamos dizer, os que firmaram, que garantiram, que fizeram o pacto da transição e que continuam agora, voltando às oligarquias que tradicionalmente controlam o Estado. Né? Além de tudo, como eu falei, muito longa. Então, foi uma transição que não rompeu, que não transformou, que não reformou os órgãos que promoveram a repressão, que não revelou ou puniu graves violações de direitos humanos, que não fez o reconhecimento e a autocrítica do autoritarismo e da grave violação de direitos humanos. A estrutura repressiva, esse arcabouço legal da ditadura, do período autoritário, permanecem. E pior, eles são utilizados como se fossem instrumentos e ferramentas da democracia. É uma roupa de um corpo que não lhe pertence. Há uma disfuncionalidade muito clara entre os valores democráticos que estão na própria Constituição e todo o restante do sistema e do modo de funcionamento. Então, olhando especificamente para o modelo de segurança pública, o que sobra disso? A ditadura impôs uma militarização do policiamento preventivo e ostensivo. Né?
A ditadura não criou a polícia militar, ela já existia anteriormente, até dependendo do Estado, com outros nomes. Mas ela exacerba e atribui à polícia militar essa função do policiamento ostensivo e preventivo. Faz um outro fator, coloca as Forças Armadas como sendo centrais no policiamento, né? As polícias militares passam a ser subordinadas às Forças Armadas, ao Exército. Há uma federalização da decisão sobre o modelo de polícia. Hoje, o governador tem muito pouco espaço para decidir qualquer matéria de segurança pública. E garantiu autonomia aos órgãos de repressão e um regime de impunidade, né? Então, são legados que ficaram da ditadura. E a transição veio fazer o quê? Piorou, no meu ponto de vista, essa situação. Porque houve uma constitucionalização desse modelo de policial da ditadura, né? A polícia militar está prevista na Constituição, a polícia civil está prevista na Constituição, cada uma das polícias com regras, um detalhamento, e ali houve, por parte do Constituinte, um descuido do Constituinte progressista. A disputa grande na Assembleia Constituinte estava em torno dos direitos econômicos e sociais, e também dos direitos civis. E houve, você pega os anais da Assembleia, você percebe que quase não havia quadros progressistas nas Forças Armadas. Então, foi no capítulo que tratava das Forças Armadas e da segurança pública. Então, eles ali fizeram um modelo, implementaram e, com isso, congelaram um modelo de polícia que eu diria que é típico de um regime autoritário. Manteve-se as Forças Armadas com competência para a garantia da lei e da ordem, não tem quase autonomia para os Estados e se manteve na Constituição a garantia do foro especial militar, ou seja, aquele regime privilegiado de impunidade. Então, o que acontece? De uma polícia autocrática da ditadura, polícia autocrática no sentido de uma polícia comprometida com o governo autoritário, você tem basicamente três possibilidades de transição. O que a gente busca, se a gente quer realmente um Estado democrático de direito, é que a polícia seja um órgão do Estado democrático de direito, ou seja, uma polícia democrática. E duas distorções que podem acontecer. É essa polícia, na verdade, se transformar em autárquica, ou seja, uma polícia que olha para os seus interesses, muito corporativa e não controlada, e pior ainda, uma polícia criminosa, que é fruto, em grande parte, é uma consequência de uma polícia autárquica. Você pode ter uma polícia autárquica que consiga se manter afastada do crime, mas como ela se protege, tem barreiras para sofrer controle social, ou judicial, ou político, você cria um espaço muito proveitoso para a criminalidade penetrar. E, infelizmente, eu acho que o modelo de polícia hoje está nessa mistura. Nós temos um pouco de polícia democrática, nós temos bastante de polícia autárquica, basta ver que a polícia tem a capacidade de paralisar qualquer iniciativa de um governador de reforma, ou mesmo do parlamento, né? E temos parte da polícia cooptada pelo crime. O que seria uma polícia democrática? E aqui eu vou destrinchar alguns conceitos sobre o modelo que seria desejado para o Estado Social. Primeiro, uma polícia responsiva aos interesses da sociedade e não de apenas alguns grupos. Não é uma polícia que responda ao governo, aos interesses do governo, e tampouco que responda ao interesse das classes sociais predominantes, né? Ou seja, não pode ser uma polícia que faça repressão social e política. E aqui nós entramos num grave problema da nossa estrutura atual. A polícia no Brasil, desde a sua origem, isso já foi apontado ontem, o Lotin apontou, acho que o Inácio também comentou, né, ela foi moldada para fazer repressão social e política. Começou lá no Brasil colônia, né, onde inclusive ela era autorizada a torturar os escravos que pudessem ser recapturados após fugir, né? E depois, na República Velha, para repressão social, no Estado Novo, contra os anarquistas, e assim vai. E o Brasil não tinha problemas graves de criminalidade em geral. O fenômeno da criminalidade, tem um estudo do Daniel Cerqueira, pelo IPEA, que é muito interessante, ele mostra que é um fenômeno que começa nos anos 70, e cresce exponencialmente nos anos 80, nos anos 90. Né? E o que acontece? Uma polícia que foi concebida
e pensada para fazer repressão social e política, tem que lidar agora com um outro fenômeno, que é o da criminalidade organizada. E, ao invés de mudar a polícia para fazer face a um outro problema, né, simplesmente se investe mais e mais numa estrutura de uma polícia que foi concebida, pensada para fazer repressão social e política. Por isso não funciona. Nós estamos pegando um modelo de polícia autoritário do passado para tentar fazer face a um problema completamente diferente. Então, percebe que nós estamos aqui alimentando mais de um modelo que não é capaz de dar as respostas necessárias, porque ela não responde ao governo civil, ela não é transparente, não presta contas. Transparente no sentido não é de dizer, como algumas estatísticas agora estão sendo liberadas, o Rio de Janeiro, eu diria até que tem um nível, depois da criação do Instituto de Segurança Pública, tem um nível de transparência superior à média das polícias em geral no Brasil, mas não é essa transparência, é aquela de discutir com a sociedade as suas estratégias, os seus objetivos, qual é o seu papel, ou seja, fazer o que o processo macro de decisão de segurança pública seja compartilhado, seja com democracia participativa, que esteja sujeito a controles, controle social, controles internos, controles externos, controles no processo, que também é chamado de controle externo no caso concreto, que vai ser tratado numa próxima mesa, que responda pelos seus abusos, ilícitos, violações aos direitos humanos, né? E aqui esses três elementos, transparência, controle e responsabilidade, é o que os americanos chamam de accountability, ou seja, uma polícia sujeita a accountability, né? Que entenda que não combate inimigos, porque isso é uma visão militarizada, mas sim que o seu papel é defender a cidadania e que não seja discriminatória, né? Esses são os elementos que eu definiria por uma polícia democrática. Por que a gente não consegue isso? Porque a polícia continua sendo usada pela elite para repressão social e política, de modo muito disfarçado. Para mim, a guerra às drogas é o instrumento perfeito para manter a criminalização da pobreza, porque eu, a pretexto de fazer o combate às drogas, eu vou na periferia e lá faço a repressão. E essa repressão serve como contenção da própria pobreza no seu devido espaço, porque eu misturo. A gente ouviu ontem aquele depoimento da moradora da Maré, que conta como o pretexto da repressão à violência, que poderia ser legítimo, é também a repressão ao seu próprio espaço, ao seu próprio corpo, à sua capacidade de agir como cidadão. Há uma aceitação popular da violência pelo medo da criminalidade, essa manipulação do medo, a descrença na justiça, que é uma causa bastante profunda, né? Uma aceitação pelas classes médias, sobretudo, né, de que haja restrição de liberdades a pretexto de defender o patrimônio, uma introjeção desse conceito de guerra às drogas como um mal necessário e um pacto que existe historicamente entre as elites e as forças policiais. Como funciona esse pacto? As polícias aceitam ser o braço armado da elite em troca daquele regime de privilégios e de impunidade e de autonomia de ser uma polícia autárquica. Isso não é um pacto, obviamente, ostensivo, mas é um pacto que nós percebemos que é presente e é renovado sistematicamente. Alguém tem dúvida de que está tudo ruim, que tem que mudar? Eu acho que não é o caso, né? Nós temos 60 mil vítimas, 7º país mais violento do mundo. Se nós temos 60 mil vítimas, é porque nós temos 60 mil assassinos, pelo menos, né? Porque se alguém morreu, é porque alguém matou. Alta letalidade policial, 9 pessoas por dia são mortas pelas forças estatais de segurança. Nós temos o profissional de segurança extremamente vitimizado, é um trabalhador explorado por esse mesmo sistema, né? Como a gente também já discutiu ontem, por isso que a gente faz questão que tenha sempre aquele painel e que a gente aprofunde essa questão, né? Um sistema de segurança vulnerável à corrupção e ao crime organizado, um profundo custo da violência, ele consome, segundo a Organização Mundial de Saúde no Brasil, pelo menos 1,2% do PIB, e uma limitação do gozo de liberdades em todos os níveis. É ruim para todo mundo. Talvez para uma parcela da elite ainda ache que é bom, né? Mas, na verdade, nem para ela é bom, porque está ameaçado. O que eu percebo é que esse pacto que hoje mantém a elite, ele está ameaçado pelo seguinte mecanismo, com a ofensiva da bancada da bala. As forças policiais estão se articulando politicamente para não depender mais dessa elite como dependiam atualmente.
Estão fazendo acordos, claro, BBB, boi, Bíblia e bala, né? Mas cada vez mais essa bancada se expande e a própria elite que faz esse acordo, daqui a pouco pode ser refém dela, porque o Estado policial, ele também pode querer começar a atingir algumas pessoas dessa elite, especialmente aquelas que possam se colocar no caminho de um determinado projeto de poder político. Para superar as barreiras, é que eu estou concluindo, é primeiro perceber que para todas as classes sociais hoje o modelo não funciona. Funciona ainda razoavelmente para a elite. Basta ver que em São Paulo, onde eu vivo, o nível de violência nos jardins, né, de homicídios nos jardins, é equivalente ao londrino. Embora seja uma das cidades mais violentas do mundo, porque o sistema de contenção e de criminalização da pobreza, ele produz o seu efeito. Eu consigo viver um sistema de guetos. O Rio de Janeiro é um pouco mais complicado, porque os guetos estão em cima, né, do morro em relação ao asfalto. Em São Paulo, funciona perfeitamente, né? Eu me sinto absolutamente seguro no meu bairro, né? Superar as barreiras. É preciso que a gente não faça disso uma discussão corporativa, mas especialmente que a gente envolva os profissionais de segurança. Aliás, Lotim, eu acho que é o único caminho da gente superar esses problemas de travamento político é a conversa com um profissional de segurança. E me anima muito a pesquisa do fórum feita com a Fundação Getúlio Vargas, que mostra que a maioria dos policiais, civis e militares, especialmente os das carreiras, dos níveis mais baixos das carreiras, reconhecem que precisa haver reforma no sistema. O processo tem que ser inclusivo. Falta, efetivamente, lideranças políticas que levem a sério esse processo. Ou seja, dependemos, primeiro, de um reconhecimento das causas. Não adianta só dizer que está ruim, é preciso analisar, estudar, investigar as causas, e é preciso ter vontade de usar a Constituição. Se a gente partir, aceitar, como o André ontem colocou, de que isso, acho que eu não lembro quem mais, se foi o próprio Lotim, mas que isso ainda é a vontade política, é ter a polícia com esse modelo, nós realmente não vamos chegar a lugar nenhum. Perguntas essenciais num processo de reforma. A quem servem as instituições? Para que servem as instituições? Quais são os valores que essas instituições precisam defender? E quais são os métodos aceitáveis para que essa instituição, especialmente a policial, possa cumprir o seu papel, né? Vai ter que se discutir o processo, quais instituições precisam ser reformadas? É só a polícia? Seguramente que não, porque se há um problema de justiça, se o Ministério Público e o Judiciário e a Polícia Judiciária só conseguem levar a juízo 8% dos casos de homicídio, tem que reformar o sistema. Não está funcionando. A gente não precisa ser vidente para perceber que é evidente que o sistema não funciona. Então, se reformar a polícia sem reformar esse modelo de persecução penal, nós não vamos ter nenhum sucesso. O que deve ser reformado e como reformar. Finalmente, um aspecto fundamental e aqui entra um pouco o nosso papel, é a reforma normativa, né? Nós temos, no plano constitucional, pouca autonomia estadual, uma visão militar e central, essa vinculação ao Exército, que me parece indevida, e, vejam, a Constituição prevê que a competência legislativa para legislar sobre polícia militar é da União. Artigo 22, inciso 21. No plano infraconstitucional, a Lei de Regência das Polícias Militares, como eu falei, é baseada no AI-5. Nós ainda convivemos com uma Lei de Segurança Nacional. O Estatuto dos Militares é de 1980, também do período ditatorial. A Lei Orgânica da Polícia Militar Carioca também é do período ditatorial, eu acho que ela é de 83, se eu posso estar enganado, ou 81. E o que é mais impressionante, elas são usadas como se democráticas fossem, como se elas fossem incompatíveis com a Constituição, né? Tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como pelo governo, como por nós mesmos, operadores do direito. São normas que negligenciam direitos e cidadania, né, privilegiam disciplina e hierarquia. Eu não estou dizendo que eu acho que a polícia não deva ter disciplina nem hierarquia, né? Mas, para isso, ela não precisa ser militarizada e ela não precisa estar vinculada ao Exército. Eu tenho uma carreira, para a sua lista de exemplos, que não existe uma carreira civil extremamente disciplinada e hierarquizada, que funciona historicamente, que é a diplomacia. A diplomacia é civil, disciplinada e hierarquizada, né? E funciona como um relógio nesse sentido. Então, não precisa ser militar para ter a dose certa de hierarquia e de disciplina. Conclusão, isso aqui é para facilitar o trabalho da Andréia. Nos meus slides já tem as conclusões mais facilzinhas.
O Brasil corre o risco de transformar um modelo de segurança autocrática em autárquica com desvios criminosos. Corre o risco ou já está consolidando esse modelo. É preciso reverter essa tendência com a construção de um modelo de polícia democrática, responsiva, transparente, controlada, responsável, que não combate inimigos e protege a cidadania. A grave deficiência na implementação do direito à segurança, porque aqui é importante a gente sempre afirmar que existe um direito à segurança pública, não é apenas um serviço público, mas existe um direito fundamental difuso à segurança, tem múltiplas causas e responsabilidades. A gente precisa reconhecer e partilhar a construção de soluções de modo plural, de modo amplo. Independentemente de uma revisão do plano constitucional, é urgente uma revisão, inclusive pode ser por via judicial, via declaração de não recepção, das normas infraconstitucionais herdadas do regime militar. Elas são adotadas como se fossem compatíveis com a Constituição, sem que o sejam. Muito obrigado.